Glórias a Deus, a graça e a paz, que Deus te abençoe poderosamente, a tua vida, a tua família, que Deus nesse instante possa estar abrindo as portas e as comportas celestiais e fazer com que toda sorte de bênção possa te alcançar no dia de hoje. Amados, eu tenho uma palavra para a tua reflexão, mas eu te peço que você venha nos ajudar a se inscrever neste canal, compartilhando esta mensagem e, se possível for, venha nos deixar aí um comentário. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que nos fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, às vezes nós achamos um caminho que é coluna do meio. Nós falamos assim: olha, aqui eu não estou fazendo a vontade de Deus, não estou firme na fé, mas não estou fazendo a vontade do adversário. Amados, a gente não tem neutralidade no mundo espiritual. Ou a gente faz a vontade de um, ou faz a vontade de outro. Mas às vezes acho que João 8:32 que fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O evangelho que é pregado, muitas pessoas pregam, ela não traz libertação, porque automaticamente ela não nos confronta. É uma verdade relativa segundo aquilo que agrada o ouvido dos ouvintes. E o evangelho ele nos confronta. Vejamos que o apóstolo Paulo, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo fala: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho fosse confiado, assim falamos, não para agradar ao homem, mas a Deus que prova o nosso coração. Então Paulo fala que o evangelho que ele pregou não foi com engano, não foi ali com o intuito de agradar, de chamar a atenção daquelas pessoas que ouviam. Mas Paulo pregava o evangelho com o intuito de chamar a atenção de Deus. E o evangelho com o intuito de chamar a atenção de Deus, ele nos confronta. Porque o evangelho é um espelho, mas não é um espelho que mostra quem nós somos por fora. O evangelho é o espelho que nos mostra aquilo que nós somos por dentro, aquilo que nós precisamos mudar e nos transformar por dentro. Então nós vejamos aqui Jesus Cristo aqui falando que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Então você não consegue ser coluna do meio. A Bíblia fala que nós temos que amar a um e odiar ao outro. Odiar ao outro. Mas como é que eu vou expressar o meu amor e o meu ódio? Vejamos que o próprio Jesus, através da sua palavra, aí no livro de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus fala assim: ó, que aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Então, às vezes a gente fala que ama a Deus, mas não estamos nem aí para a palavra dele. Dificilmente, irmãos, alguém pode falar assim: não, eu odeio a Deus. Eu odeio a Deus. Dificilmente uma pessoa fala assim: não, graças a Deus eu não odeio a Deus. Mas as nossas obras, como está aqui no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 4, que Deus fala assim: olha, adúltero e adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Então, as nossas escolhas fazem com que nós venhamos ser amigo ou inimigo de Deus. É as nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós queremos viver, que às vezes nós não fazemos como Paulo fez. Paulo falou assim: olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então as nossas escolhas,
é quem nos leva a nós sermos amigo ou inimigo de Deus. Aqui do mais a seguir aqui em Mateus, que fala, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicar a um ou desprezar a outro. Então é fácil, irmãos, que nós sabemos a quem nós estamos servindo. Porque a quem você está seguindo, você vai amar ou vai odiar. Então, eu expliquei, o amor é através das nossas escolhas. Porque o próprio Jesus falou, olha, bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o outro ponto para ver a quem nós estamos servindo é aquilo que nós se dedicamos. Você tem que saber se você tem uma vida dedicada a Deus ou dedicada às coisas que o mundo oferece. Se você prioriza, se dedica a sua vida a Deus, como está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que fala, buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e essas coisas vos será acrescentado. Mas às vezes você tem uma vida que você se dedica mais às demais coisas, mas você fala que Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o Senhor da sua vida. E o próprio Deus fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou temos que amar a um e temos que servir a um ao outro. E uma das maneiras para saber se nós servimos a Deus ou não é a nossa dedicação que nós temos a Ele. Então você pode fazer uma reflexão da sua vida e ver se você tem se dedicado mais ao seu trabalho, se dedicado mais a N coisas, a sua diversão, a sua vida, ou tem se dedicado mais a Deus. Porque o próprio Deus fala que aquele que serve a Ele se dedica a Ele. Quer ver, você fala que você é um servo, uma serva de Deus, você é uma pessoa que fala, não, meu negócio é Deus, mas dedicação zero. Então, automaticamente, irmãos, se eu não me dedico a Deus, eu estou servindo a Satanás. Não tem coluna do meio. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Deus, eu vou servir a Deus se eu procuro fazer a vontade dEle. Se eu procuro guardar a palavra dEle. Se eu não faço isso, mesmo sem falar isso, mas eu sirvo a Satanás. Porque não tem três caminhos, só tem dois caminhos. Ou eu sirvo por um caminho que é agradável a Deus, aí eu vou procurar obedecer a palavra dele, ou eu vou servir um caminho que vai agradar a mim, agradar o meu caminho, os meus projetos, o que eu penso. E a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E a Bíblia fala que aquele que é de Cristo, aquele que serve a Deus, aquele que tem Deus como o Senhor da vida dele, a Bíblia fala que ele crucifica a carne com as suas paixões. Que Deus continue te abençoando e faça uma reflexão. A quem você está servindo? A quem você tem mais se dedicado? Ou a Deus ou a você mesmo? Que Deus continue falando no seu coração.